Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área, certo? E na aula de hoje vamos dar continuidade à teoria dos conjuntos, certo? Então, vamos dar continuidade àquele assunto que a gente estudou sobre representação de conjuntos. Hoje eu vou estar trazendo para vocês operações entre conjuntos. A gente sabe somar, subtrair números, mas também existem propriedades entre conjuntos e é isso que eu vou estar mostrando para vocês a partir da aula de hoje, certo? E para iniciar esse assunto, eu vou falar o problema inicial de hoje, certo? Um problema inicial vai ser o seguinte. Imagine a seguinte situação. Então, você tem um professor, certo? De educação física. Vou colocar aqui o professor de educação física. Então, tem um professor de educação física na escola, certo? E ele está com o seguinte problema, certo? Ele quer marcar 2 treinos. O primeiro e o segundo. No primeiro treino, ele quer as seguintes pessoas. As que sabem jogar voleibol ou basquete. Certo? Ele quer as pessoas que jogam voleibol ou basquete. Já no segundo treino, ele quer as pessoas que jogam voleibol e basquete. Aí vocês perguntam, será que ele quer a mesma coisa nos 2 treinos? Ou tem alguma diferença? Vamos ver o seguinte. Quando eu falo voleibol ou basquetebol, tem esse termo ou. E quando eu falo voleibol e basquetebol, tem esse termo e. Então, essas duas palavrinhas, certo? Esses 2 conectivos, eles vão fazer bastante diferença na minha interpretação. Vamos ver como. Imagine nesse treino, certo, que 3 alunas, Regina, Cristina e Rita, se interessaram em participar pelo treino. Só que o que acontece? A Regina, ela disse o seguinte: professor, eu jogo apenas voleibol. Certo? Então ela disse que só joga apenas voleibol, é o que ela sabe jogar. Já a Cristina, ela disse que joga apenas basquetebol. Certo? Ela só sabe jogar apenas basquete. Já a Rita, ela é um pouco mais completa. Ela disse que joga voleibol e basquete. Bom, aí o professor tem o seguinte problema. Quem das 3, certo, deve ir para cada treino? Então vamos analisar. O primeiro treino é quem joga voleibol ou basquetebol. Então vamos pensar o seguinte. Se eu sei jogar voleibol, eu vou para o primeiro treino? A resposta é sim. Porque eles querem a pessoa que joga voleibol ou basquete. Se eu jogar também basquete, eu posso ir para o primeiro treino. Então, vamos ver. Das características das 3 alunas, certo? Quem é que pode ir para o primeiro treino? Justamente, certo? Se você respondeu as 3, isso é correto. Por quê? Eu só quero no primeiro treino quem joga voleibol ou basquete. A Regina, ela joga voleibol, então ela está dentro desse primeiro treino. Então a Regina, ela pode participar. Cristina também pode participar porque ela joga apenas basquete. Então a primeira condição pode quem joga basquete. Então a Cristina pode fazer parte desse treino. Certo? Já a Rita, ela joga voleibol e basquetebol, então ela joga um dos 2 pelo menos. Então ela também pode participar desse treino. Então, as 3 estudantes, as 3 alunas, elas podem participar do primeiro treino. Já no segundo, observe que esse I é um pouco mais exigente, certo? Por quê? No segundo treino, quem joga voleibol e basquetebol, significa que eu tenho que ser uma pessoa que joga os 2. Não é um ou outro, certo? É o que joga os 2. Então, no segundo treino, só podem ir as pessoas que sabem voleibol e basquetebol.
Das 3 alunas, tem alguém que tem esse perfil? Sim. Veja que como a Regina só joga voleibol, ela não sabe jogar basquete. Então, ela não pode participar do segundo treino. O mesmo caso acontece com a Cristina. Ela joga apenas basquete, ela não sabe jogar vôlei. A Rita, que é a mais completa, então ela pode participar do segundo treino. Então, no segundo treino, certo? Apenas a Rita é a que pode participar. E aí eu consigo resolver o problema desse professor de educação física, certo? Então, veja a diferença entre dois conectivos, certo? Fez total diferença na minha interpretação, beleza? Aí o que acontece? Com isso, a gente começa a iniciar certas operações entre conjuntos. E eu vou estar explicando cada uma delas nas próximas aulas. Então, na aula de hoje, você vai ver uma operação bastante importante, beleza? Então, fiquem ligados aí que lá vem dica importante, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Falar de união de conjuntos, certo? União de conjuntos é a nossa primeira operação entre conjuntos na aula de hoje, certo? Então, o que seria essa união de conjuntos? A própria palavra união, certo? Já vai trazer para a gente a ideia de que operação, o que é que essa operação faz, certo? Por exemplo, o que de fato é a união entre dois conjuntos? Então, dados dois conjuntos, dois conjuntos que eu vou representar pela letra A e B. Então, dois conjuntos A e B, certo? Chama-se união. Então, o que é que vai ser a união entre dois conjuntos A e B? Certo? Vai ser o conjunto formado pelos elementos, certo? Então, elementos são aqueles membros dos conjuntos que pertencem a A ou a B, certo? Que pertence a pelo menos um dos dois, certo? Representando em forma de símbolo, a gente diz o seguinte: A união B, certo? A união B vai ser igual a quem? Vai ser igual ao X, certo? Tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, a união B, certo? Então, esse vai ser o símbolo da união. É formado pelos elementos X com as seguintes propriedades: X pertence a A ou X pertence a B, certo? Ou está em um ou está em outro. O resultado disso vai ser a união desses dois conjuntos, certo? Essa é a primeira ideia de união de conjuntos. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos ver o exemplo seguinte. Tem um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3. Representação tabular, certo? Letra maiúscula para indicar o conjunto. Os elementos estão entre chaves e separados por vírgula. E o conjunto B vai ser formado pelo elemento 6 e 7. Aí eu pergunto, quem vai ser a união B? Então, a união B vão ser os elementos que fazem parte do A ou fazem parte do B. Observe quem é que faz parte do A. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 está na união, porque faz parte do A. Também faz parte do B o 6 e o 7. Então, o 6 e o 7 vai estar aqui na união. Então, vejam que eu acabei de fazer o quê? Justamente foi unir os dois conjuntos, tanto o conjunto A como o conjunto B. Então, eu acabei de fazer a união entre A e B. Ficou claro? Ainda ficou um pouco de dúvida? Vamos ver um segundo exemplo, certo? Aqui eu estou trazendo agora um conjunto C. O conjunto C é formado por 1, 2, 3 e 4. E o D é formado pelo 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos ver quem é C, certo? União D. Quem vai ser C união D? Ora, pela definição aqui, né? São os elementos que fazem parte do conjunto C e os elementos que fazem parte do conjunto D. Então, como é que eu vou fazer aqui? Veja, quem é que está no C? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pô, professor, no D, o que é que eu reparei no D? Que tanto o 3 está aqui no C, né? E o 3 também, e o 4 está no D. Eu preciso repetir eles? Não. Na união, você só coloca o elemento uma única vez.
Como apareceu 3 e 4, eu não preciso escrever 3 e 4 novamente. Vou continuar com o restante. 5, 6 e 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5, 6 e 7. O que é que eu acabei de fazer? Fiz a C união D. Então, eu uni o conjunto D com o conjunto C, certo? Então, ficou clara essa ideia? União de conjuntos é você pegar quem está em um, quem está no outro e juntar, beleza? Vamos ver mais exemplos, beleza? Não para por aqui não.